Olá, meu irmão, olá, minha irmã, tudo bem? Graça e paz, que Deus abençoe você, sua casa e toda a sua família. Queridos, abra sua Bíblia, por gentileza, em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 e 43, que diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia o temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Queridos, nós estamos numa série de mensagem já disponível no canal do YouTube. Você tem acesso através do meu canal algumas mensagens que se referem à igreja primitiva. E a última mensagem que a gente gravou e lançou no canal, a gente falou um pouco sobre a cilada da desobediência, parte 1. É imperdível essa sequência de mensagens. Eu gostaria que você que já nos segue no canal, compartilhe essa mensagem com uma pessoa que ainda não tem a visão do cristianismo, da verdadeira igreja, do que significa seguir a palavra de Deus. Eu convido você, eu desafio você a compartilhar essa mensagem. Então hoje nós vamos estar falando, dando sequência a série de estudos sobre a igreja primitiva. Vamos estar dando sequência falando sobre o tópico A Cilada da Desobediência, parte 2, ou lição 2. No século XVIII, havia um jovem pregador e ele dizia assim: o homem ainda não viu o que Deus pode fazer por intermédio de um homem que se entrega nas mãos de Deus. Eu torno a repetir que todos que crê que após isso que estamos vivendo, Deus há de trazer um avivamento sobre a face da terra e sobre a igreja. Mas repito que esse avivamento não pode vir no formato que estamos mentalizando. Estamos falando sobre as características de uma igreja que persevera. Pastor, o que é perseverar? Perseverar aqui é permanecer naquilo que recebemos desde o princípio. Perseverar aqui é simplesmente não abrir mão das verdades fundamentais e das doutrinas fundamentais que estabilizam a nossa fé. Por isso que passei aqui algumas semanas atrás falando um pouco sobre o posicionamento radical. Está nas mensagens anteriores no meu canal no YouTube disponível. Você também tem acesso para acessar. Mas pastor, o que é e o que significa o posicionamento radical? Posicionamento radical é simplesmente a decisão de não retroceder naquilo que você já recebeu desde o princípio. É a decisão de você não negociar a sua fé. Aí iniciei falando a respeito de 4 fundamentos que trouxeram sustentação para a igreja primitiva, nos quais foram a obediência à doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão, a vida de oração e a prática de temor. Lembrando, eles só praticam a comunhão porque há obediência à doutrina. Eles só praticam a comunhão porque há obediência à doutrina. Quando eles obedeciam à doutrina, eles colocavam a comunhão em exercício. Pelo simples fato, não dá para ter comunhão e te ver tendo falta de algo e não compartilhar contigo aquilo que eu tenho, aquilo que eu posso fazer. Então, o partir do pão estava em evidência, porque a consequência de eu perceber que você precisa de um apoio gerava a comunhão que eu tenho no simples fato de compartilhar. Então, dentro disso, tudo é uma igreja que está ligada pela vida e um propósito de oração. Dentro desse cenário, há um sentimento de temor
E por causa disso, milagres e prodígios se faziam pelos apóstolos. Porque essa igreja viveu no seu século uma existência de milagres. São muitas perguntas que eu recebo. Pelo simples fato, porque eles perseveraram na obediência, na doutrina, eles perseveraram na comunhão, eles perseveraram no partir do pão e eles perseveraram nas orações. E a Bíblia diz: em cada alma havia o temor. Em cada alma havia o temor. Só então muitos milagres e prodígios se faziam por eles. Eu creio, eu oro, mas se eu não perseverar na obediência à doutrina, na obediência à comunhão com meu irmão, na obediência do partir do pão, nas orações e na experiência do temor, se não tivermos nisso, os milagres não acontecem. É por isso que muitos dos amados e queridos irmãos não chegaram à linha de compreensão do verdadeiro cristianismo. Porque pelo simples fato, se tornamos uma igreja nesse tempo, achando que pelo simples fato de a igreja estar cheia, está bela fisicamente ou materialmente, Deus aprovou e a obra já está com a sua sustentabilidade. E não é isso. Com isso você percebe que milagre não é apenas o resultado da fé, mas é o resultado de uma fé obediente. Nós estamos falando sobre a doutrina dos apóstolos para você que está acessando o canal. E nessa noite, ou nesse dia, ou nessa tarde, não sei a hora que você vai acessar isso, vou continuar falando um pouco sobre a cilada da desobediência. A tentação que nós sofremos nesse tempo para não perseverar na doutrina e desobedecê-la, de inová-la, e nós somos tentados nisso o tempo inteiro. Vivemos um evangelho de inovação, um evangelho mecanizado, um evangelho praticamente metorizado nesse tempo. Precisamos entender que a Bíblia Sagrada é um livro que não deve ser reformulado. Eu não preciso agregar algo na palavra de Deus. Eu não preciso trazer a conjecturação terrena, humana, porque a própria Bíblia já é a revelação. A própria Bíblia já é a margem de conhecimento pleno para que eu e você sigamos e prossigamos a conhecer. O Papa, em alguns meses atrás, ele disse que a Bíblia é um livro ultrapassado e precisa ser reformulada. O Papa, ele disse isso. Só que quando nós abrimos a Bíblia, aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, a palavra de Deus, ela diz assim, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim: e sem dúvida alguma, grande é o ministério da impiedade. Aquele que se manifestou em carne e foi justificado em espírito, visto dos anjos, pregador aos gentios, crido no mundo e recebido em cima da glória. Todas as vezes que nós observamos a palavra de Deus através da Bíblia, todas as vezes que caímos na cilada da desobediência, quebramos a perna quando decidimos caminhar na mão inversa da obediência à palavra de Deus. Irmãos, é certo que todas as pessoas que hoje vivem o evangelho de uma forma desagradável, desobediente e profana,
vão se machucar algum momento. E na semana passada eu disse que a cilada da desobediência, ela também nos escraviza, nos torna escravo de certas situações. A segunda coisa que falei a respeito da cilada da desobediência, que ela faz a gente perder a presença de Deus sem perceber. Deus não habita em casa suja. Deus não habita em ambiente sujo. Eu falei semana passada que a cilada da desobediência nos torna rejeitado pelo Senhor. A cilada da desobediência pode nos consumir pelo fogo do altar de Deus. E também disse aqui semana passada que quem quer caminhar na cilada da desobediência se coloca como opositor da expansão do reino de Deus. Nós não podemos estar na lista daqueles que impedem a expansão do reino de Deus, daqueles que embarcam a vida dos outros, que atrapalham a expansão da pregação. Não podemos estar na lista daqueles que atrapalham o crescimento da obra de Deus, irmãos, que levam a obra de Deus fraudulentamente. Nós vamos concluir esse raciocínio hoje para nós chegarmos a uma compreensão do segredo da igreja primitiva. E o que mais admiro na igreja primitiva de Atos 2, capítulo 2, versículo 42 e 43. Eles não tinham templos para congregar, suas propriedades foram confiscadas porque eles não negaram o nome de Deus e não aceitaram adorar o imperador como se fosse um Deus. Eles foram mortos a fio de espadas, jogados nas arenas para ser devorados por leões e soltos em pantanais para ser perseguidos por lobos famintos. Não tinha rádio, não tinha TV, e em 60 anos evangelizaram o mundo. Essa igreja da nossa geração tem que bater continência para essa igreja de Atos dos Apóstolos. A fé que professamos era muito mais do que uma fé para orientar um milagre. A fé que eles professavam era uma fé para morrer por Cristo se fosse necessário em qualquer ocasião. A compreensão de fé que eles tinham é diferente da compreensão de fé que nós temos hoje. Na igreja da nossa geração, fé para a gente é superação. Para eles, fé era morrer, se fosse necessário. Na igreja da nossa geração, fé é poder para adquirir. Na igreja primitiva, era disposição de perder e não negar o nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Era diferente. Então eles têm muito a nos ensinar. E nós vamos aprender um pouco com eles aqui no decorrer de alguns minutos. Tópico número 1. A cilada da desobediência nos coloca como filhos da desobediência. Ser filho da desobediência é mais do que ser desobediente. É ter o seu DNA, o gênio da rebeldia, o gênio da rebelião. Vamos abrir em Efésios capítulo 2, versículo 2, um texto base como referência, e vamos chegar a esta conclusão. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 2 diz assim: em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. O apóstolo Paulo
faz uma relação de atos e pecados e atitudes rebeldes nesse texto. Noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, ou seja, levado pela onda, empurrado pelo sistema, de acordo com o príncipe da potestade do ar, que continua operando nos filhos da desobediência. O que Paulo está dizendo que antigamente, ou seja, diz hoje, não. Antigamente nós andávamos como a multidão. Exemplo, vai para onde estiver indo mais gente, no curso desse mundo, na onda do sistema. Antigamente nós vivíamos dessa forma. Lembrando que quem anda assim ainda está caminhando segundo o poder do príncipe da potestade do ar, que opera sobre os filhos da desobediência. E o mais interessante é que quando Paulo diz andava segundo o curso deste mundo, aqui na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, vem dizendo assim a palavra do nosso Senhor. Romanos, capítulo 12, versículo 2, diz assim: e não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus sobre a sua vida. Ou seja, o que Paulo está dizendo, não deixa a forma do mundo moldar você. Não deixa a cultura do mundo moldar você. Não deixa a doutrina do mundo moldar você. Não deixa o aspecto do mundo moldar você. Aquilo que para o mundo é legal, para você não serve. Aquilo que no mundo é normal, para você não pode se tornar normal. Mas por quê, pastor? Eu não posso dançar conforme a música? Eu não posso viver segundo a cultura da linguagem popular ou figurativa ou brasileira? No Evangelho de João, capítulo 15, versículo 18 e versículo de número 19, vem dizendo assim: se o mundo vos aborrece, sabei primeiro do que a vós que me aborreceu a mim. Se fosse do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque sois não do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Queridos, o mundo nunca vai servir para nós como cultura, como estilo de vida ou como margem doutrinária, eclesiasticamente falando, para a sua saúde espiritual. Então, os textos que nós estamos abordando aqui, porque não posso andar no curso desse mundo, porque nós não somos do mundo. Estamos aqui, mas não somos daqui. E quem caminha pela cilada da desobediência, pastor, é levado segundo o curso do mundo, conforme o poder do príncipe da potestade do ar, que opera, que monitora, que conduz os filhos da desobediência. Agora, é muito simples nós chegarmos a esta conclusão. Porque se o príncipe da potestade do ar, que opera e conduz os filhos da desobediência, aqui em Romanos capítulo 5, versículo 19, vem dizendo assim a carta de Paulo aos Romanos: porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Então Paulo está fazendo um paralelo entre a lei e a graça, entre Adão e Cristo.
E ele revela que ninguém poderia ser salvo pela lei, porque a salvação pela lei dependia da capacidade do homem cumpri-la. Ok? E nenhum homem podia cumprir a lei na sua totalidade. Depois ele faz um paralelo entre Adão e Cristo e mostra aonde Adão pecou e Cristo prevaleceu. Por isso ele diz isso no versículo 19 da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Se pela desobediência de um, ou seja, Adão, os outros homens foram feitos pecadores, assim também pela obediência de um, o Cristo, todos que nele crê podem ser feitos justos. Então Jesus estava no mundo cumprindo o propósito do Pai, para que nós fossemos livres do peso da lei e pela graça pudéssemos ser salvos, e assim ser também libertos da paternidade dos filhos da desobediência. Somos filhos de Deus e não filhos da desobediência. É por isso e por essa razão que Jesus vem dizendo em Mateus capítulo 5, versículo de número 17, dessa forma. Ele diz assim: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas também vim cumprir. Ele veio aqui trazer o cumprimento daquilo que nós não teríamos possibilidade como homens de cumprir. A lei na sua totalidade. Ele cumpriu. Como o profeta Isaías disse, ele tomou sobre si todas as dores e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. E sobre a sua pisadura fomos sarados. Tópico número 2. Quem caminha pela cilada da desobediência provoca a ira de Deus. Todas as vezes que você vê na Bíblia escrito, na narrativa do texto, ira de Deus, não se compara à ira humana. Quem já ouviu dizer, quando eu fico irado, imagina Deus? Gente, não faça esse tipo de comparação e nem esse paralelo. A ira humana é possessiva e vingativa. A ira humana é possessiva e vingativa e impulsiva. A ira humana. A ira de Deus é a reação da sua santidade aos pecados da humanidade. E a gente precisa entender isso. Deus não perde o controle emocional. Deus não se estressa. Deus não fica nervoso. Que isso, pastor? Eu não sabia. Apocalipse capítulo 4, versículo 6, vem dizendo assim: e havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de óleo, por diante e por detrás. Gente, perceba isso aqui, que se no seu trono está em cima de um mar de vidro, presta bastante atenção nisso. Se o trono de Deus está em cima de um mar de vidro, ou seja, ele não se ira. Porque se ele fosse um Deus que se irasse, esse trono em cima de um mar de vidro estaria quebrado. Ou seja, eles não planariam, as rochas não se derreteriam, os caminhos se fechavam. Quando ele abre, ele faz das nuvens entrada para os seus pés. E quando ele se ira, ele faz a terra lugar onde descansa os seus pés. Isso está escrito em Anum, capítulo 1, versículo 2 e 3 da palavra de Deus. Mas o seu trono está no mar de vidro. Agora, como a rocha desenvolve, a montanha plana, as árvores derretem, os cetros se abrem, a terra vira tapete, mas o lugar onde está o seu trono não trinca. Mas é vidro, porque não trinca? Porque quando Deus se ira, não se descontrola. Sua santidade reage
e a sua justiça requer que a balança da sua perfeição seja posta para julgar a cada ato. E isso é lindo, irmãos. Isso é lindo. No Salmo 78, versículos de número 10, vem falando um pouco a respeito também sobre isso. Se você não percebe quando Deus não aprova algo que você faz, se você não percebe quando Deus não aprova algo que você faz, sua relação com o Pai está comprometida. E isso precisa chegar a uma linha de compreensão e de entendimento. Terceiro lugar, quem caminha pela cilada da desobediência traz para si a maldição. Vamos abrir o quinto livro do Pentateuco. O quinto livro do Pentateuco. Deuteronômio. Quinto livro do Pentateuco, capítulo de número 11, ou texto de número 11, versículo 27, 28 e 32. Diz assim o 27. A benção quando ouvides o mandamento do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. 29, 28. Porém a maldição se não ouvides os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviades do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não me conheces. Versículo 32. Tedes, pois, cuidado em fazer todos os estatutos e juízos que hoje vos proponho. Então perceba uma coisa, preste bastante atenção. O poder da maldição e da desobediência não tragará sua alma se você se render a uma perseverança na doutrina, ou seja, obedecer. Quem caminha pela cilada da desobediência traz para si a maldição de Deus. Quem caminha pela cilada da desobediência traz para si o castigo de Deus. E preste bastante atenção, Deus castiga, e isso é fato. Deus castiga, irmão. Deus penaliza. Quando ele castiga um filho, é um sinal de amor. E quando ele castiga um ímpio, é um sinal do seu juízo. Mas se você faz e vive de uma forma oposta e Deus não faz nada, tenha medo, irmão. Se você tem vivido uma vida totalmente profana, uma vida totalmente desregular ou desregada, e Deus não tem feito nada, tenha medo. Se você está vivendo de qualquer maneira e Deus não faz nada, possa ser que Deus já tenha te largado de mão há muito tempo. Que isso, pastor? Então Deus larga alguma pessoa de mão? Aqui em Eclesiastes, capítulo 11, vamos abrir esse texto para a gente entender um pouquinho sobre isso. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 9, diz assim: Alegra-te, jovem, na tua mocidade, e alegre-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus o juízo. Ou seja, em Romanos, capítulo 1, isso aqui já é mais severo. Romanos 1, versículo 26, vem dizendo assim, ó: pelo que Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do contrário da sua natureza. Ou seja, Deus abandona. Você quer? Ele vai lhe abraçar. Você não quer? Decidiu viver uma vida de pecado, seguir na profanação? Ele abandona. Pastor, que convicção ainda o senhor tem mais? Lá na criação, em Gênesis capítulo 6, versículo de número 3, olha o que diz esse texto.
Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque também ele é carne. Porém os seus dias serão 120 anos na terra. Todas as vezes que Deus chama a sua atenção, agradeça a Deus. Isso é sinal porque Ele te ama e ainda se importa com você. Você não leva a sério a graça que nos foi concedida. Se você levasse a sério a oportunidade que temos de cultuar o nosso Deus todos os dias, você estaria glorificando a Deus e servindo a Deus com excelência. Quem opta caminhar pela cilada da desobediência, perde o favor de Deus sobre você. É por isso que a ordem para você hoje é: volta para os caminhos do Senhor. Tem gente que pensa que Deus brinca. Ele é soberano. Ele é Deus. Ele levanta reis, ele derriba reis, ele constrói, ele destrói, ele dá vida e ele tira a vida. Seu favor está na disponibilidade para aqueles que nele esperam. Ele escolheu Saul para reinar em 1 Samuel capítulo 9, depois rejeitou Saul no capítulo 13. O mesmo rei que foi levantado por Deus, depois Deus tira do seu reinado. Ou seja, a hora de Deus não sabia que Saul ia fazer besteira. É muito interessante, irmão. Porque no capítulo 4 depois, Deus sabia. Mas para que Deus escolheu, mesmo tendo consciência que Saul ia errar uns capítulos mais à frente? É um princípio de justiça. Em Romanos 1, versículo 18 e 19, ninguém chegará diante de Deus e dirá: você não me deu a chance. Ninguém vai poder dizer isso. Quantas vezes Judá foi avisado, assim como Pedro? Pedro tem alguns comportamentos estranhos. E você vai perceber que Pedro anda na linha de risco e se perde. Porque Pedro caminha no seu limite. Ao ponto de um dia Jesus dizer assim: Pedro, Satanás já acabou de me pedir agora, Pedro, para cirandar e peneirar você como trigo. Mas eu roguei ao Pai para ti, para que a tua fé não desfaleça. Qual é o problema de Judas? Nenhum. O problema de Judas e de Pedro são duas qualificações diferentes. Pedro errava e recebia a repreensão e recuava. Judas não, era um ato contínuo. Tudo que caía na bolsa, ele roubava. Ou seja, era um ato contínuo, não tinha arrependimento. E esse ato contínuo de Judas fez que Judas perdesse o direito da salvação. Porque não houve um arrependimento de Judas. Não houve um arrependimento. Esse ato contínuo dele, Judas tinha um caráter ruim. E o ato contínuo deixa de ser pecado e passa a ser iniquidade. Iniquidade é o pecado que se estabelece e se transforma no estilo de vida. Ou seja, assim como eu revogo a sentença, eu também revogo a promessa disso. Isso se chama soberania. E quem tem o nome de Jesus, sendo abençoado, também pode ser anulado. Que a sepultura seja fechada hoje. Que a praga seja hoje amarrada e repreendida. Que a maldição seja interrompida. Que a misericórdia do Senhor alcance você. Que o bem, a benevolência e as bênçãos do Senhor venham sobre aqueles que esperam. Que o Senhor possa guardar a sua vida. O meu conselho para você nesta noite, através desse vídeo, ou dessa manhã, ou dessa tarde, que você analise a sua vida diante de Deus. Que você não se auto-permita viver uma vida profana, relaxada e sem compromisso com as coisas de Deus. E eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe cada pessoa, Senhor, que está vivendo desta maneira.
Ó Deus, aqueles que ainda não oram mais, aqueles que não te buscam, aqueles que não lê a tua palavra, aqueles que desistiram de caminhar no seu caminho devido às lutas, às adversidades. Pai, que o Senhor possa trazer um renovo, um ânimo, que o Senhor possa avivar, Senhor, na vida dessas pessoas novamente os princípios eclesiásticos do temor, da comunhão, da perseverança, do partir do pão. Pai, que eles não negociam e não inovam, Senhor, os princípios eclesiásticos da tua palavra. Pai, que a tua palavra vá e alcance, liberte, cure e dê vitória a cada um, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre teu celeiro. Que a paz do Senhor reine sobre você. Que Deus abençoe a todos.